Olá, bom dia. Desejo que todos estejam muito bem. Então, hoje vamos dar início ao nosso vídeo sobre o puerpério. Ontem eu não consegui colocar o vídeo, na verdade, eu achei que o vídeo tinha subido para o YouTube e o meu celular acabou dando um tilt ali, não subiu, não fez o download do vídeo, eu acabei ficando devendo para vocês. Eu peço desculpas, era para ter, né, entrado ontem, depois, tarde da noite, que eu vi que não tinha entrado, então peço desculpas para vocês, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar então sobre o puerpério. É uma palavra um pouco difícil, né? Mas vocês logo vão entender. Aqui na nossa região, a gente conhece mais como resguardo ou como quarentena, né? Então, o puerpério, ele é aquela fase desde o nascimento do bebê, desde o primeiro dia do parto ali, do ato do parto mesmo, né? Então, desde aquele momento até ele vai mais ou menos até os 45 dias ali, né? 45º dia de pós-parto ali, né? Então, esse é o período que a gente chama de puerpério, de quarentena, né? Porque são 40 e poucos dias que a mulher passa ali nessa fase de pós-parto. Pois bem, então o que acontece nessa fase do puerpério? É uma fase que a mulher ela já passou por toda a transformação do corpo dela, por toda a gestação, que já é assim, uma carga de hormônio explosiva, já é uma fase bastante difícil para ela em alguns momentos, porque o corpo muda, o humor muda um monte de coisa no corpo da mulher. O corpo se adapta para aquela nova criança, né? Para aquele momento ali. Então, ela já sofre toda essa transformação no corpo dela. Pois bem, acontece o parto, que é outra etapa, né, dessa maravilhosa história. Então, acontece o parto, ela passa por aquele processo, muitas passam pelo parto natural, muitas passam pela cesariana. Independente do processo, é uma etapa também difícil de se passar, porque vamos dizer que você está passando lá, né? Você mulher, pela primeira vez por uma gestação. Então você não sabe como que vai funcionar, o que que vai acontecer. Você estuda, sabe, né? De ouvir falar, amiga fala, mãe fala, tia fala, tal. Instrui você, faz isso, faz aquilo, é assim, é assado, mas é só você que vai passar. E cada processo é um processo, né? Cada parto é um parto, cada pessoa é uma pessoa. Não tem como ser igual para todo mundo, nunca vai ser. Então você vai passar por aquilo. Dá medo, insegurança, algumas se fazem muito de corajosa, mas na verdade lá dentro tá morrendo de medo do que vai acontecer. Passou, ok. Já quando o bebê nasce, começa o puerpério da mulher. Então ela passou por uma perda. Ela adaptou o corpo dela, ganhou um ser lá dentro que ela cuidou durante 9 meses. O corpo dela se adaptou para aquele ser. De repente, do nada, esse ser sai do corpo dela. Ela se sente vazia, completamente vazia, porque é difícil, né, para um homem ou uma mulher que não teve filhos ainda entender como é esse processo, porque realmente é só quem passa que vai saber. Você ter um ser humano dentro de você, saber que ele tá ali dentro e tudo mais, e de repente ele sai e você ficou
sem ele. Por mais que tá ali do lado de fora, que você está visualizando, que tá do teu ladinho e tal, que você tá muito feliz, né? Que vem toda aquela adrenalina do pós-parto, mas você começa a sentir uma falta. Então, esse período a gente já chama de tristeza pós-parto. Alguns chamam de baby blues, né? Mas é isso. Então, assim, a partir do momento que o bebê sai do corpo da mulher, ela já experimenta essa tristeza pós-parto. É aí que a gente tem que ficar um pouco atenta, e os pais, os maridos, né? Tem que ficar também atento, quem tá do lado, mãe, para esse primeiro período. Essa tristeza é normal, todas nós passamos por isso, quem tem filhos, né, que passa pelo puerpério, mas ali a gente já tem que ligar o nosso alerta um pouquinho. Ok, então agora ela vai passar pelo período do puerpério. Começou, o organismo dela vai voltando ao normal. Por isso que demora até 45 dias, ela precisa ter alguns cuidados ali nesse período, porque ele vai voltando ao que era antes. A gente que já passou por isso e tem filhos sabe que o corpo mesmo, o externo, ele não volta 100% a ser como era antes, né? Claro que depois a gente vai fazer exercícios físicos, vai cuidar da alimentação e tudo mais, e volta a ser bem parecido com o que era. Ou até melhor, né, do que era antes, mas igual não fica. Então, assim, ó, esse período precisa ter alguns cuidados. Aí você cuida da alimentação, até porque você vai amamentar, e você cuida para não fazer muito esforço. Não quer dizer que a mulher não possa, dentro ali de alguns dias, lavar uma loucinha, tomar os cuidados com o bebê dela, né? Arrumar a caminha do bebê, a dela, fazer assim a rotina de casa, né? Não pesada, não varrer, não passar pano, não ficar trepando nas coisas para limpar e tal. Isso não. Mas assim, uma rotina leve, com pequenos afazeres de casa, ela pode, é muito saudável até para ocupar a cabeça às vezes, né? Então, é somente um período que ela vai precisar ter um cuidado com o corpo, com esforço físico. Não pode fazer caminhada, não pode correr, né? Então, vai precisar desse período. E dentro disso tudo, tem os cuidados com o bebê. Então, a gente já tá passando pela perda do filho de dentro, foi para fora, externou. Aí você já tem os teus hormônios lá que estão enlouquecidos, o teu corpo tá voltando ao normal, tá voltando as coisas pro lugar, ali tá se adaptando de novo, porque não tem mais aquele espaço do bebê dentro de você, vai voltando. A amamentação, aí o teu leite desce, você precisa introduzir a amamentação para essa criança que nasceu, que também é um processo às vezes bastante complicado, e os cuidados com o bebê. Então vocês conseguem entender que é delicada essa parte do puerpério? Às vezes a gente romantiza muito a questão da maternidade. É isso que as pessoas querem dizer com romantizar. Não é tudo lindo e maravilhoso, vem tudo pronto igual aparece na televisão, que você, nossa, ter filhos é só maravilha, assim, não tem o lado ruim de ter filhos. O ter filhos, você gerar uma vida é maravilhoso, é algo divino, com certeza. Mas o processo físico, mental, o processo aqui de ser humano é difícil, sim, é muito difícil. E isso só quem entende é quem passa, né? Então, pai, mãe, quem estiver acompanhando uma mãe que esteja no seu puerpério, precisa entender isso também. Precisa entender que ela está frágil, que ela está triste, que é difícil para ela, às vezes, introduzir a amamentação, ela precisa de apoio para isso.
É difícil os cuidados com o bebê, porque às vezes ela nem sabe o que fazer com aquele ser tão pequenininho. Então, é preciso ter apoio, ter uma visão atenta para essa nova mãe. Quem já foi mãe, quem já passou por um puerpério, sabe mais ou menos como funciona, só como eu falei no começo, cada parto é um parto, cada filho é um filho, cada etapa é uma etapa, não quer dizer que todas serão iguais. Pode ser que no primeiro você tirou de letra, você nem sentiu os sintomas do puerpério, né? Nem passou tão rápido que você nem viu. Aí você vai ter outro filho, vai ser diferente. Aí talvez o parto vai ser mais complicado, a amamentação, os cuidados. Então, assim, cada caso é um caso, né? Então, algumas dicas, pais, né? Os pais ou mães né, que tem mãe, pai, o pai em si, quando são dois pais, vem um processo de adoção, então não vai passar por essa transformação do corpo, que é o que a gente está falando aqui hoje. A mãe, sim, quando são duas mães, às vezes, né, a mãe faz a inseminação, então essa mãe que teve a gestação vai passar. Então essa mãe precisa estar atenta também. Quem estiver com a mãezinha no puerpério, precisa entender que vai ter uma outra filosofia de vida agora com essa mãe durante um período. Ela não vai mais ser a mesma. Vai ter mudança de humor, vai ter o bebezinho no meio do casal, tudo isso que eu falei já até agora. Então precisa se ter um olhar atento para essa mãe no puerpério, precisa se ter um entendimento de que a sua filosofia de vida agora é outra. Você vai precisar cuidar dessa mãe, entender essa mãe e, acima de tudo, entender que agora você não tem mais a sua esposa com você em tempo integral como era antes. Você vai precisar dividi-la com a criança que chegou. Então, ela vai precisar, às vezes, dar mais atenção para a criança do que para você. Então, a sua filosofia de vida tem que ser o cuidado da sua família, em primeiro lugar. Depois vem a questão sexual, a questão de casal, de estar toda hora, o tempo inteiro juntos. Então agora são 3 juntos o tempo inteiro, né? Até vocês depois irem se adaptando, se enquadrando em horários e tudo mais, e aí a rotina do casal retorna, tá? Mas nesse período ela vai precisar de um apoio incondicional de quem estiver do lado dela. Algumas dicas aqui para quem estiver auxiliando essa mãe no puerpério. Ouvir sempre, sempre ouça, porque tem aquela mãe que fica quietinha, que não vai falar nada. Tem aquela mãe que precisa falar, precisa falar tudo, precisa... Ouça com paciência, ouça essa mãe. Porque às vezes ela vai falar alguma coisa que é muito importante para ela. Respeitar as visitas. Isso é fundamental. Gente, recém-nascido não se visita. Não se visita, é uma coisa que assim, ó, respeita. Respeita pelo menos ali, ó, os 45 dias desse puerpério dessa mãe, sabe? Deixa ela se adaptar com o bebezinho dela, com o marido, a esposa, ou, né, se não tem, que muitas sofrem abandono, pior ainda. Então, deixa ela se adaptar, deixa ela ir para casa com o bebezinho dela, ter a rotina, criar uma rotina, criar um vínculo, que isso é muito importante também. Muitas mães no puerpério não conseguem criar vínculos com os seus filhos, sabe? Muitas mães, isso acontece, isso não é que seja normal, claro que não é normal, mas é um período que essa mãe está precisando se adaptar com essa criança. É um processo, como eu falei para vocês, muito difícil para uma mãe. Ainda mais mãe de primeira viagem, às vezes não sabe o que fazer, então ela precisa de um tempo de adaptação.
Então, respeitem as visitas, vai ter tempo depois de visitar, de conversar e tudo mais. Os cuidados com a alimentação, né? Essa mãezinha precisa ter, comer bastante carne magra, proteína, ela vai precisar para o organismo dela ter forças agora para poder, né, voltar ao normal. Legumes e leguminosas, isso é muito importante para essa mãe, por conta das vitaminas, dos minerais que ela vai precisar para se restabelecer. Água, muita água. Se você não sabe o que fazer, dá um copo d'água para uma mãe. Isso já é um auxílio. Vai lá, busca uma água. Olha, eu trouxe uma aguinha para você, se você quiser e tal. É um cuidado. Ajudar com os afazeres domésticos. Isso geralmente mãe faz, né? As vovós dos bebês. Então, é ótimo também, né? Vai lá, faz um servicinho para essa mãe, ela vai te agradecer muito, tá? Não dê palpites, isso também serve para avó, para avós, né? E mãe, e pai, e amiga, e quem for. Não dê palpites. Deixe para ouvir o que essa mãe tem para te dizer. Aí você verifica se você pode dar uma opinião ou não. Então não fique dando palpite. Ah, mas quando eu estava grávida eu fiz isso. Ah, quando nasceu o meu filho eu só fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo. A tua gravidez foi de um jeito, teu puerpério foi de um jeito. Essa mãe tá passando pelo processo dela. Então não dê palpites, tá? Pergunte. Você está precisando de alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa para você? Você precisa conversar? Você quer um chazinho? Quer uma, né? Pergunta, ao invés de dar palpite. Esteja presente. Isso é muito importante. As mãezinhas não se sentirem abandonadas, né? Às vezes elas estão lá no quarto com o bebezinho e simplesmente todo mundo fica lá na sala conversando, rindo, brincando e não sei o quê. E a mãe tá lá, às vezes ela precisa de uma ajuda, não tem como vir pedir. Então, sempre fique atento. Não fique muito tempo fora de casa, né? Os pais e mães. Não fique muito tempo fora de casa. Claro, a gente tem que trabalhar, às vezes o pai ou a mãe, no caso, né? Mãe e pai e mãe tem que trabalhar e tem só alguns dias, né, de licença maternidade, paternidade, então já tem que voltar para a rotina. Mas não fique tanto tempo fora que a sua esposa se sinta abandonada, tá? Fique atento a sinais de que algo está errado. Se você tiver uma escuta atenta, um olhar clínico para essa mãe, se você estiver sempre ali em contato com ela, né? No processo junto com ela, você vai sentir se essa mãezinha está entrando numa depressão pós-parto. Se ela está muito desanimada, se ela quase não fala, não come, rejeita um pouco a criança, olha a criança diferente, tá? Porque ali, ó, no puerpério que começa, como os hormônios estão muito aflorados também, tá tudo voltando ao normal, às vezes não volta como era para ser. Então, ela já começa a dar alguns sinais assim, opa, aí tem alguma coisa de errado. Então, por isso que a gente precisa estar sempre muito atento e não deixar essa mãezinha muito tempo sozinha, tá? Ofereça ajuda com o bebê, se for solicitado, tá? Então, fica ali de cima ali. Pergunte, não dê palpites. Então, assim, você precisa de ajuda com o bebê? Quer que eu troque? Quer que eu faça isso, faça aquilo? Principalmente, né? O pai ou a mãe que está junto ali. Dá uma forcinha, participa do processo. Veja como que é gostoso também você fazer parte disso. Não se sinta excluído e pensar, só ela vai fazer porque ela que é a mãe, ela que deu a luz. Não, participa do processo, vai ser bom para ela também. Ela vai ver que você está se adaptando também, que tudo é junto, que ela não é separada de nada, que a engrenagem são 3 ali, entendeu? Então isso vai ajudar ela bastante. Incentive o descanso e o autocuidado. Descanso, por exemplo. O bebezinho tirou uma sonequinha, a mãe também vai.
Olha, vai, aproveita, porque agora, né, o bebê tá dormindo, aproveita para descansar. Autocuidado, tem que cuidar sempre. Se essa mãe tá se cuidando, banho, cabelo, escovando o dente, isso é um dos primeiros sinais de uma depressão pós-parto. Ah, ela não quer saber de tomar banho, não quer saber de escovar dente, não quer saber de pentear o cabelo, não quer saber de levantar da cama. Então, se você incentivar o autocuidado e ver que essa mãe já não tá, opa, tem alguma coisa de errado, tá? E por final, presentei também a mãe, não só o bebê. Às vezes a gente vai, né? Depois passou lá os 45 dias, vou visitar. Aí eu levo só coisinhas pro bebê. A mãe recebeu um presente também. Ela recebeu um filho de presente. Então, claro que é muito legal, mas ela passou por um sofrimento para ter esse bebê, né? Como eu falei, a gravidez, o puerpério não é um romance, uma coisa linda e maravilhosa que a gente não passe por perrengues, que a gente tenha que achar que é tudo lindo. É bonito, sim, a essência, o símbolo, o contexto é, mas o físico às vezes não é. Às vezes é difícil. Então, se eu tô passando lá por um período difícil, que eu não tô conseguindo amamentar meu filho, ele chora a noite inteira, eu tô estressada, eu tô cansada, vem alguém e me dá, por exemplo, uma rosa, sabe? Alegra meu dia. Eu me sinto importante, eu tenho forças, eu me animo. Quando eu me animo, os meus hormônios da felicidade me dão força para prosseguir. Então, isso também é de extrema importância. Essa mãezinha se sentir bem com ela, sentir que ela também faz parte dessa felicidade toda, que ela não é só o instrumento que trouxe essa criança para cá e que tá todo mundo feliz e contente com a criança. A gente também tem que ficar feliz e contente por ela. Tem que dar parabéns para essa mãe. Nossa, você foi ótima, você está sendo excelente, você está sendo uma ótima mãe. Os elogios ajudam muito, entende? Para ela sentir que realmente assim, ó, não, eu também mereço carinho, eu também mereço amor. Esse amor que tá todo mundo dando para a criança também é meu, porque eu trouxe ela para cá. Ela é parte de mim. Então, assim, ó, é um contexto. A gente coloca a mãe dentro desse contexto, dessa alegria que a criança está trazendo também. Gente, eu sei que o vídeo ficou bastante extenso, mas o assunto é muito complexo, tá? Para quem acha que tudo é muito simples e muito romântico, como eu falei desde o começo, não é, tá? É bastante complicado, só quem passa que sabe. Se você tiver alguém que está passando, que vai passar por esse processo, manda esse vídeo para essa pessoa. Não esqueçam de ativar o sininho também e se inscrever no canal. E qualquer dúvida, eu me coloco à disposição para as futuras mamães, para quem está passando pelo puerpério, quiser conversar comigo, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Um beijo grande, boa semana!